Muito boa tarde a todos os trabalhadores da base. Hoje estamos aqui no escritório SAR Advogados, representando o escritório está a doutora Paloma e o doutor Pedro, onde a gente vai dar um panorama dos processos que estão em andamento e aqueles que recentemente foram pagos. Eu passo a palavra para a doutora Paloma e fique à vontade, doutora. Boa tarde, eu vou começar pelo processo que finalizou o pagamento recentemente, que é o processo da JOB, o processo de 2017. O sindicato já finalizou o pagamento desse processo, tá? Então, quem por acaso trabalhou na empresa durante o período de 7/7 de 2015 a 7/7 de 2017, não era SDF nem 848, precisa procurar o sindicato para ver qual vai ser o andamento que nós vamos tomar daqui para frente, porque a ação coletiva já terminou, ela já foi completamente paga pelo sindicato. Com relação à Ceutec, nós temos 4 processos ainda em andamento. O primeiro processo é o processo de 2015, que cobrava diferenças salariais. O acordo foi efetuado, a empresa pagou até a 8ª parcela, mas em decorrência de ter quebrado, de ter falido ali, pedido a recuperação judicial, eles pararam com os pagamentos. O restante do acordo ele já foi habilitado na recuperação judicial. Então agora a gente está aguardando a ordem de pagamentos da recuperação judicial, mas o acordo ele vai ser integralmente cumprido ali dentro do processo de recuperação judicial da empresa. A gente tem aqueles 2 processos que foram ajuizados no final de 2022 e 2023, referente aos salários e vale alimentação. Também tinha uma questão de vale transporte que a empresa não tinha pagado para os trabalhadores. Esses 2 processos eles ainda estão em andamento. Os 2 estão no tribunal para julgamento dos recursos, porque a empresa está recorrendo. Obviamente, ela não quer pagar os valores que a gente diz que são devidos, então eles estão recorrendo. Com relação ao de 2022, que foi ajuizado no final de 2022, que era o salário de novembro de 2022, esse a gente já teve o pagamento do salário. Ainda pende de decisão a questão do vale transporte e vale alimentação. Além desses, a gente ainda tem mais um processo da Ceutec que foi ajuizado em 2020. Ele também está no TST, aguardando o julgamento do recurso, e ele versava sobre diferença de salário também e vale alimentação. Então, sobre a Ceutec, são esses 4 processos que estão em andamento. Com relação à empresa MZ, a gente tem um processo em andamento, ajuizado em 2020. Ele também era sobre diferenças salariais e vale alimentação da convenção coletiva. A gente já teve êxito nesse processo, já foi julgado procedente. A gente está em fase de liquidação, que é onde eles fazem os cálculos do processo. Essa fase ela costuma demorar um pouquinho porque o perito do juiz vai fazer os cálculos, a empresa vai querer impugnar, vai dizer que não concorda. Então esse trâmite ele costuma demorar um pouquinho. A gente já ganhou as diferenças salariais, só não foram definidos valores ainda. Então a gente precisa aguardar isso para posteriormente começar a fase de pagamentos. Em relação ao processo da Implementos Agrícolas JAN, tá? A ação está aguardando o julgamento do recurso de revista no TST. Ele está concluído para julgamento, então ele está na mão do relator para julgar, então nós temos que apenas aguardar o julgamento. Esse processo ele é de 2014, a gente sabe que o trâmite está demorado, mas é comum, quando chega no TST, como é âmbito nacional, o processo costuma demorar. Então, o trâmite está regular, podem ficar tranquilos que nós estamos fazendo o possível para esse processo andar o mais rápido possível. Em relação ao processo da Taurus, ele está tramitando desde 2009, mas nós aqui do SAR nós precisamos deixar claro que esse processo não está sob o nosso comando, tá? Ele ainda está com o Cláudio Durante, o Dr. Cláudio Durante. Ele preferiu não subestabelecer o processo para o nosso escritório em razão de que já está na fase de execução, tá? Então, assim, pela análise do processo, está sendo buscado bens para tentar satisfazer os débitos, então ele também está em trâmite regular, só estamos aguardando a busca de bens. Em relação ao processo da Inviolável, é a mesma situação da JAN, tá? Ele está aguardando o julgamento do recurso de revista do TST e ele está concluído para julgamento desde 2022. Então, como a mesma situação, é nível nacional, o TST está julgando todos os processos do Brasil
então está concluído desde agosto do ano passado. Então, assim, o trâmite está regular, a demora é normal. Em relação à Mobra, nós temos 2 processos em trâmite aqui no escritório, tá? Um é de 2020 e o outro é de 2023, tá? O de 2020, ele está também em recurso de revista no TST, aguardando o julgamento. Então, ele está com o desembargador concluído para julgamento. Novamente, eu repito, é nível nacional, então a demora do trâmite no processo é normal. Quando chega lá no TST, geralmente é 2 a 3 anos para ser julgado, tá? O processo de 2023, ele está aguardando lá em Porto Alegre, no TRT4, tá? Também está em trâmite regular. Esse de 2023, ele versa sobre os atrasos de salário e os atrasos do Vale Alimentação, tá? Então, esses 2 processos da Mobra estão tramitando regularmente, ainda não houveram pagamentos. Em relação ao processo da BSE Bianchi, tá? Já teve trânsito em julgado e já está em fase de liquidação de sentença. O que é isso? Agora vai para o perito para calcular quanto é devido para cada um dos colaboradores, tá? Então agora está em fase de liquidação de sentença, o processo também está em trâmite regular, ele está desde 2020, então ele foi um pouquinho mais rápido, mas também está em trâmite regular. Em relação ao processo da Vigitec, tá? Ele está tramitando desde 2021 da mesma forma, ele está aguardando o julgamento do recurso de revista no TST. O que eu preciso deixar claro para vocês? Quando é aceito o recurso de revista, quando ele chega em última instância, que é no Tribunal Superior do Trabalho, ele demora de 2 a 3 anos, tá? Porque é nível nacional, novamente. Todos os processos com relação trabalhista do Brasil vão para julgamento do TST. Então esse processo, ele é comum demorar, não é em meses, é anos, é de 2 a 3 anos no mínimo para ser julgado, tá? Esse processo da Vigitec, então, ele está também aguardando o recurso de revista e está no seu trâmite regular. Em relação aos processos da Ruder, tá? Esse processo ele é bem atual, é desse ano de 2023. Ele versa sobre o adicional de troca de uniforme e as diferenças salariais devidas para os colaboradores, tá? Então, esse processo ele ainda está em fase inicial, aguardando a audiência de instrução. Está tramitando regularmente, mas está bem na fase inicial. Em relação ao processo da Banqueforte, é a mesma situação da BSE Bianchi, tá? A ação foi julgada procedente, já teve o trânsito em julgado e agora está em fase de liquidação de sentença, que nada mais vai ser visto, vai ser calculado qual valor é devido para cada um dos colaboradores, cada um dos representados pelo sindicato. Pessoal, com relação ao processo da G4S, que estava em trâmite desde 2016, a gente já teve os pagamentos comprovados pela empresa no processo. Esses pagamentos eles não foram repassados para o sindicato, eles eram referentes à FGTS. Então o juiz determinou que a empresa comprovasse os recolhimentos nas contas vinculadas de cada trabalhador. O sindicato informou o número de PIS de todos os trabalhadores da empresa G4S. Então, ontem foram liberados alvarás para saque de FGTS na Caixa. Já vieram alguns trabalhadores nos informar que tiveram problema com a Caixa e a gente já vai buscar resolver essa situação também para auxiliar vocês. Em relação à empresa Portal Sul, o processo de 2020, ele foi feito um acordo e a empresa está pagando. O grande problema desse processo é que a empresa tem pago o acordo com alguns dias de atraso. O sindicato entrou em contato com a maioria dos beneficiários dessa empresa e desse processo específico, que informaram que aceitavam que tivesse algum atraso de 2 a 3 dias no pagamento, porque a empresa ela não se encontra numa situação financeira boa, então a gente acredita que se executar o acordo e incidir a multa de 30%, a empresa vai deixar de pagar completamente o valor. Então a gente está tentando fazer essa negociação com a empresa para que ela pague, por mais que com alguns dias de atraso, mas faça o pagamento, do que tentar executar o contrato que foi feito ali, o acordo entre as partes, e acabe prejudicando e faça com que os trabalhadores não recebam mais nenhum valor. Com relação ao processo da Delta Serve, ele também é de 2020 e foi feito um acordo também para que a empresa começasse os pagamentos, tá?
Esse processo ele foi parcelado em 12 vezes, mas esse pagamento não tem sido feito para o sindicato, esse pagamento tem sido feito no próprio processo, numa conta judicial. Ficou acordado junto com o juiz e as partes que os pagamentos feitos judicialmente iam ser liberados a cada 6 parcelas. Esse mês fechou as primeiras 6 parcelas do acordo. Então já foi feito o pedido de liberação, a gente só está aguardando que o juiz espeça o alvará para o sindicato começar a pagar os trabalhadores efetivamente. Tá. Agora a gente entra num assunto um pouquinho mais complicado, que são as duas massas falidas, a Pedroso e a Proserp, tá? Com relação a Pedroso, o processo da massa falida ainda está em andamento e eles ainda têm alguns bens para serem vendidos. O sindicato não entrou nessa listagem que saiu esse ano. A gente tentou fazer um recurso, um agravo de instrumento para o tribunal e o tribunal não acatou o nosso recurso, falou que nós teremos que esperar a próxima listagem, que vão ser vendidos mais bens, para daí ver se vai começar os pagamentos com relação a Pedroso. Quando a empresa ela entra em massa falida, é bem mais complicado conseguir o recebimento dos valores, porque, como a gente sabe, depende de muita coisa, de conseguir vender os bens, alguns bens têm constrição, tem outros para receber também. Então, assim, com relação a Pedroso, a gente precisa aguardar a próxima lista de pagamentos. Nessa lista que saiu esse ano, a gente não foi incluso, apesar de termos feito o recurso, não foi acatado. Com relação à massa falida Proserv, é um pouquinho mais delicada a situação. Eles já não têm mais bens para vender. Então, do valor do processo, que era de 300 mil, a gente conseguiu esse ano apenas 29 mil, tá? Que foi dividido em diversos trabalhadores, então acabou dando um valor mínimo para cada um deles. Mas assim, continua sendo realizada a busca de bens. Se for encontrado algum valor, vai ser repassado ao sindicato e posteriormente a vocês, mas até o momento a Proserv não tem mais bens para serem buscados. Então, o próximo passo seria tentar buscar dos sócios, mas a Justiça do Trabalho ela costuma demorar um pouquinho para chegar até os sócios. Então, por enquanto, nós só conseguimos o valor de 29 mil, que já foi pago pelo sindicato aos trabalhadores que estavam vinculados à empresa. É isso aí, pessoal. Mais uma vez a gente demonstrando a lisura, a transparência da administração atual do sindicato, né? Estamos aqui então encerrando esse panorama dos processos em andamento. Algum outro que por acaso não tenha nessa listagem, a gente vai buscar atualização. E só tenho a agradecer a doutora Paloma, ao doutor Pedro, né, o Sara Advogados, aqui o escritório que nos representa. Desejar a todos um Feliz Natal, um próspero e abençoado Ano Novo.